Se você desenha há bastante tempo e talvez tenha aí uma experiência razoável, né? Talvez não tão iniciante assim, mas você sabe que tem vezes que a gente manda bem, tem vezes que a gente não manda muito bem. E tem vezes que a gente precisa entregar o negócio e tem que fazer o negócio e sei lá, mesmo que você sabe que você precisa finalizar aquilo, ele não sai lá exatamente um negócio muito bacana. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre um desenho que ficou meio esquisito que eu fiz, mas de qualquer forma vale a pena pra mostrar o processo pra vocês, um pouco de como que eu pensei na composição de camadas e desenho, etc. E mesmo não sendo ali um dos meus desenhos favoritos, ele ficou aceitável, ficou resolvido, funcionou e eu acho que vale a pena pra vocês verem um pouco do processo do desenho de como eu fiz. Hoje eu apresento pra vocês o meu Aiolia do... Eu esqueci o nome dessa série, mas é uma série meio esquisita. Saga G. Obrigado. Vamos pro vídeo. Muito bem, vocês estão vendo aqui, ligado na minha tela, o desenho que eu fiz, o resultado final. E... Bom, vocês não devem estar vendo muito bem na tela, tá meio longe. Ô Gui, já sabe, né? Duplica a tela e coloca o desenho aqui maior. Isso, garoto. Aí o pessoal vê exatamente como ficou o meu Aiolia da Saga G, certo? Então vocês estão vendo aí, pode colocar até em tela inteira agora o pessoal ver mais detalhes. Esse foi o resultado final do desenho que eu fiz. Era uma collab em homenagem aos Cavaleiros do Zodíaco e vários desenhistas foram convidados para fazer uma participação em homenagem a um book comemorativo gratuito que você pode baixar para conhecer um pouco do trabalho e a gente vai deixar à disposição. E escritores também, porque tem um conto do Tico Pedrosa lá que ele incluiu como participação, inclusive o Tico e o Vitão foram os caras que organizaram essa collab e foi bem bacana. Só que como que ela foi organizada? Essa collab, gente, eles fizeram um tipo de um sorteio. Sortearam ali as sagas, os arcos e os nomes dos participantes e eles tiraram no papelzinho quem ia desenhar tal saga. Senão todo mundo ia querer só fazer os Cavaleiros de Ouro, né? Então vamos dar uma variada ali da saga clássica. E sortearam e calhou de que eu caí com a saga G. E eu não sei nada sobre a tal da saga G. Eu não conhecia nada sobre a tal da saga G. E eu tava todo animado pra fazer Asgard ou os cavaleiros com a armadura preta, né, que são aqueles possuídos pelo Hades, e eu caí com a Saga G. E aí foi meio aquele momento tipo, puxa. Vocês não estão ligados como é que é a Saga G? Então, Gui, coloca como é que é aí alguns exemplos da Saga G pra eles verem. É esse traço aí, tá? É um traço meio cabeçudinho, eles têm sempre muito brilho, muito efeito aí, né, brilhante. Tem hora que ele fica mais cabeçudo, tem hora que ele fica mais esticado. E parece que o Aiolia é o protagonista, né, da saga, Cavaleiros do Zodíaco Saga G, episódio G, né? Eu achei a armadura um tanto diferente, o Aiolia ruivo, não parecia ser o Aiolia, eu fiquei meio... Não é ali o meu favorito, esse estilo, né? Mas tá bom, vamos fazer, né? E aí eu fui fazer o desenho e... Bom, a primeira coisa que eu fiz foi buscar algumas referências, né? Então eu peguei ali as referências do Aiolia verdadeiro, né? Eu falei, acho que eu vou desenhar ele fazendo o famoso relâmpago de plasma, né? Eu quis fazer no método partindo do tradicional e finalizando ele no digital. Lembrando que na época eu ainda não tinha essa maravilha que vocês estão vendo aqui do lado. Então vocês estão vendo aí o meu sketch, desenho a lápis, como que eu fiz. Isso aí eu fiz no papel mesmo, escaneei, eu ia fazer os traços por cima. Eu quis fazer ele na posição do relâmpago de plasma, né? Aí está a figura, desenhei ele tentando... né, fazer mais ou menos na proporção e no estilo para reconhecer que é a da Saga G. E aqui veio a minha primeira grande dificuldade, que, bom, ele mudou um pouco o design da armadura e eu preciso pegar referências para saber como que é esse design da armadura. E eu comecei a pegar várias, e eu peguei uma, e peguei duas, e peguei três, e qual foi a minha surpresa? Em cada ilustração a armadura tá com algum detalhe diferente. É sério,
Essas espirais, por exemplo, tem ilustração que ela tá virada para baixo, tem ilustração que tá virada para cima. Esses gomos na armadura, essas conchas que tem, às vezes tem 4, às vezes tem 5. Então começou a ficar uma coisa meio confusa, porque eu falei, caramba, qual que é o negócio aqui? É isso? É licença poética, né? E aconteceu que eu tava fazendo um desenho e, mano, sei lá, além de não ser muito minha praia, esse estilo muito excessivamente fofinho, né? Tanto brilho, ainda tinha todas essas coisas e eu não era muito fã de fazer, né? Nesse estilo assim, vamos dizer, né? Então eu comecei a enrolar e fui fazendo e eu fiz. A verdade é essa. Porque eu sou um cara que se compromete com uma coisa, quando me comprometo eu cumpro, e é muito importante, mesmo que você não esteja muito afim, se você deu a sua palavra, vá até o final, honre o seu compromisso, faça sempre de cabeça erguida, com muita garra e dedicação, e como já foi publicado faz tempo, por isso que eu estou falando isso pra vocês. Sério mesmo, Thiago? Honrar um compromisso? Opa! Acho que tá na hora de falar umas verdades sobre esse canal aqui, sobre essa equipe que tá aqui fazendo o canal do YouTube. Primeiramente, que o Thiago enrolou pra uma caceta pra entregar essa ilustração. Inventou 1001 desculpas, falou que tava com tendinite, que tinha quebrado a cutícula, que tinha que levar a avó no jiu-jitsu, enfim, uma cacetada de desculpas. Inclusive, ele até pulou em frente a um carro que tava a 100 por hora na rodovia para ver se quebrava o braço. O braço não quebrou, mas fundiu o motor do carro. Inclusive, é por isso que saiu como desenhar mangá.me, para poder pagar o conserto do carro do nosso amigo. Teve até uma vez que ele pulou do 24º andar para poder ver se quebrasse o braço, no mínimo, e acabou atingindo uma veinha. O braço tá inteiro, mas a véia a gente não pode falar muito sobre isso, né? Não, tá, Vitão. Eu dei uma enrolada, eu confesso. Eu acabei de confessar aqui que não era a minha saga favorita, mas eu arquei com compromisso e eu fiz. Eu tive que contatar, tive que chamar, dar um salve, pra falar o português correto, pro senhor Takahashi, nosso glorioso CEO, chefe de todos nós aqui, para dar uns ameaços nele, cara, pra ver se essa ilustração saía. Mas, né? Teve essa do Sr. Takahashi, eu sei, ele veio falar comigo, mas o Sr. Takahashi, ele é tranquilo, ele não vou dizer que ele me deu uma prensa, né, ele não é assim, você sabe, ele é um cara legal, ele é um cara bacana, o nosso querido CEO, não foi assim não. Thiago, você não quer que eu chame ele de novo aqui pra ter uma conversinha com você não, né? E outra coisa, a gente sabe onde você mora, fique esperto. Não precisa chamar ele não. O Sr. Takahashi é um cara muito ocupado, ele tá sempre lidando com acionistas, com a parte administrativa e um monte de coisas. Não há necessidade de chamar ele pra falar aqui nada não. Eu sei, eu enrolei um pouquinho, mas eu entreguei. Tá rindo de quê? Tá rindo de quê? Vamos botar as imagens aí pra galera ver. O processo. Muito bem, vocês estão vendo aí, agora, já o efeito da line art, como que eu fiz aqui, né, o nosso querido relâmpago de plasma, e sim, eu desenho no Clip Studio Paint, e sim, o Clip Studio para ilustração eu acho melhor que o Photoshop, né, porque ele foi feito para ilustração, então essa line art, esse traço, né, eu fiz usando a pena, né, pena G, saga G, vamos continuar. Vocês devem estar estranhando que eu deixei ali o braço dele vazado. Por quê? Porque eu ia colocar a luz do relâmpago de plasma e não havia necessidade de eu desenhar todo o braço. Então, esse é um desenho que, como eu já sabia mais ou menos as etapas que eu ia fazer, não havia necessidade de eu desenhar o braço dele todo aqui. Ele só precisava estar na posição correta. E no meu esboço, você vai ver que tem ali mais ou menos uma marcação bem porcamente falando, tá? Para saber a posição do braço dele ali. Mas na line art, a camada da line art, tá ali somente o que vai aparecer, né? E eu deixei esse punho meio falhadinho ali. Então aqui sem muito segredo, essa parte é até divertida e bacana de fazer. E aqui vem a parte que começa o braçal. Bom, o dele foi meio fácil, tá? Até porque ele é amarelo demais, então foi basicamente 4 cores aí. 1, 2, 3, 4, 5 cores. E ao mesmo tempo que isso é fácil, isso também é um desafio, porque se ele é muito assim, uma cor só,
para ele ganhar volume e não ficar estranho, eu tenho que levar em consideração que a luz e sombra fique bem definida, até porque é uma armadura de metal, e o background, o cenário pode ter uma luz incidente que vai me ajudar a enxergar melhor e criar uma atmosfera mais bacana, não ficar um negócio muito amareladão, né? Quando eu pinto, geralmente eu uso as cores, eu começo usando um degradezinho básico, assim, para começar a criar uma camada de volume. Repare que no cabelo dele tem uma passagem mais suave, na pele, né, é uma passagem leve, só que na armadura é um brilho mais intenso, exatamente porque é metal, tá? Reparem também que eu não puxo a sombra pro preto. O cabelo dele, ó, é um amareladinho, onde tá a sombra, ele ficou um pouco mais azulado. Eu não puxei pro preto. A armadura a mesma coisa. A parte escura não tá no preto. Ele tá indo pra tá misturado com azul, na verdade, né? Ele ficou um amarelo mais escuro, um amarelo mais ocre, né? Mas ele tá em uma mistura de laranja com azul. Então eu não uso preto nas primeiras camadas, exatamente para já não saturar demais. O preto ele vem quando eu preciso de uma camada extra, como essa que vocês estão vendo aqui. Quando eu uso preto mesclando com as cores, eu crio um contraste mais forte. E aí sim eu defino mais os volumes e formas, né? Eu exalto a profundidade. E no caso da armadura, como é metal, ele tem sombras e brilho mais intenso. Então veja que aqui é uma etapa em que eu faço uma sombra também mais definida. Na primeira é bem um aerógrafo mesmo. Tem gente que pinta só dessa forma aqui, para aí. Eu acho que fica meio esquisito, parece incompleto. Então eu venho com uma outra camada, trabalho aí uma sobreposição com sombras mais intensas. Aqui ele já ganha bem mais volume. E uma outra camada de brilho. Vamos enfatizar o brilho, afinal ele está dando um relâmpago de plasma e a armadura metal tem brilho bem mais forte. Aqui é uma camada num tom normal pro branco sobrepor, né? Porque senão ele não sobrepõe. Repara que só tem a figura, né? Nem pensei em fundo ainda neste caso aqui, porque tá brincando, né? Tá brincando, né? Neste caso, o destaque é a figura. Por isso que o fundo eu acabei colocando uma coisa mais simples que vocês vão ver depois. Aqui é uma camada extra de preto. Em alguns vincos eu coloquei ali para dar mais profundidade ainda. E aqui eu inseri o relâmpago de plasma. Não deu para enxergar muito bem, né? Agora dá. Então coloquei um fundo preto e você tem ali o relâmpago de plasma como se estivesse cobrindo o braço dele. Isso aí eu fiz na mão mesmo, tá? Não é nenhum brush pronto por enquanto isso aí. Esses tracinhos eu realmente fiz puxando ali os traços, né? E apliquei dessa forma. Então, começa o trabalho de firula. Essa parte eu acho divertida, sabe, no desenho, na pintura digital. A gente começa a fazer umas brincadeiras extras ali para dar uma graça a mais, né, e eu fiz esse efeito de trovão e também foi no braço, tá, não é brush pronto, não. Essas técnicas de variação de espessura para simular trovão e coisas assim, eu tenho uma aula disso no Como Desenhar, eu acho importante, porque é um grafismo que não é um objeto, não é uma coisa palpável, é um grafismo que representa um elemento natural, algo que muitas vezes não é visível, né? A gente vê um trovão, mas ao mesmo tempo não vê, né? Você não vê uma luz, né? Ou coisa do tipo. Fagulhas na verdade, é um metal quente se desfazendo, né? Você não vê a eletricidade passando na sua frente assim, né? O tempo todo, tá? E aí a gente começa a colocar mais firulinhas. Então aqui novamente vem uma camada de brilho. E aqui eu comecei a colocar o chão. Tá? Repara que essa ilustração não é nenhum cenário elaborado, não, porque o destaque era a figura. Então, basicamente, eu coloquei um piso e umas pedras no chão, né, vamos dizer assim. E essas pedras foi no braço, mas essa aí eu peguei referências de acho que do próprio Cavaleiros mesmo, né? Essas pedras gregas e tudo mais, né? E fui colocando ali só para dar uma dimensão para ele. E aqui eu coloquei uma outra pedra em primeiro plano para exaltar a profundidade. E aqui a brincadeira do overlay. Quem pinta digital e gosta de colocar esses queimadinhos, esses efeitos estourados mais intensos, aí está, overlay. Isso você faz no final, tá? Eu gosto de fazer no final. E eu, inclusive, é uma camada que geralmente eu sobreponho até a line art, para realmente pegar ali. Nesse caso fez sentido. Reparem que eu puxei o overlay pro azul. Por que azul? Porque o azul ele é complementar, né, ao amarelo alaranjado. Então dá bastante contraste, né, ele pega bem assim. Olhando assim a imagem da forma como tá,
talvez você já ache bem legal, mas ela não tá legal porque parece que o bonequinho ele tá flutuando no cenário e não parece que ele tá inserido no ambiente, né? Porque de fato eu fiz ele primeiro antes de colocar o cenário, né? Então, para exaltar essa penumbra onde ele está, mais uma camada de sombras mais fortes ali no pé dele, isso dá aí eu afundo ele um pouco mais no ambiente fazendo isso, tá? Ainda mais no pé ali que tá mais distante. É um truque a mais de balanceamento que a gente usa em ilustrações, tá? E glitter, brilho, muito brilho. O que é um desenho da Saga G sem esses glitters e brilhos que você vê o tempo todo nas ilustrações da Saga G? Tinha que ter o glitter. Aí isso é brush, tá? Isso são brushes sparkles que você encontra por aí na internet. O próprio Clip Studio tem ali um pack já default, você pode usar ele. Sparkles. Muitos sparkles. Aí, não satisfeito, eu coloquei um efeitinho no fundo, meio de cosmos. Isso é uma textura pronta que eu peguei, dei uma ajeitada e... tá aí, certo? E aí eu fiz uma versão assim mais magenta e a mais azulada que eu achei que fez mais sentido. E foi essa a versão final que vocês viram e que foi publicada. Então aí está o trabalho final do desenho meio esquisito que eu fiz. Meio estranho. Não é meu desenho favorito, não é minha ilustração favorita, mas foi publicado, está lá no e-book. Confere a minha participação fazendo uma ilustração da Saga G. Não é muito meu traço, valeu por experimentar uma coisa um pouco diferente, mas não é lá muito que eu curti fazer, não. Mas tá feito, né? Compromisso honrado. E aí eu lembro que a Valéria, sortearam pra ela os 3 cavaleiros de ouro possuídos pelo Hades para fazer a exclamação de Atena, e ela desenhou os 3 numa versão chibi cabeçudinho, exatamente nesse estilo, porque ela já desenha numa pegada meio glitter, estilo Saga G. Quando ela viu o meu desenho, ela... Ai, que bonitinho, podia ter passado esse pra mim. Eu sei que podia, mas foi sorteio. E faz parte de quando é sorteio você cumprir com as coisas. E eu cumpri! Tá, o Sr. Takahashi veio falar comigo. E missão dada é missão cumprida. Então vocês conferiram um pouquinho do processo aí, né, do desenho. Ele ficou legal, cara, ficou resolvido. Não é meu favorito, mas ficou resolvido. Mas escreve aí o que você achou dessa ilustração que eu fiz do Aioria da Saga G, né? E não, eu continuo não manjando nada dessa saga. Não foi aí a saga das favoritas, né? A que o pessoal mais gosta é a do Lost Canvas, depois da tradicional, e eu concordo, o Lost Canvas é muito mais legal, mas gosto é gosto, né? Deve ter uma galera que gosta bastante dessa saga aí, assim como todas as outras. Afinal, o entretenimento foi feito para entreter, então se as pessoas gostam, elas têm mais a que gostar mesmo, claro. Assim como gostam das sagas, eu espero que você tenha gostado do vídeo também, e deixe seu like, inscrição, e se você quiser conferir o e-book completo, né, tem umas ilustrações muito boas ali. Vamos deixar aqui pra vocês. Gui, me lembra de colocar aí o link do e-book. E se eu esquecer, pede pro Vitão, que ele tem, acho que mais fácil do que eu. E você pode baixar pra conferir o trabalho. Já faz uns anos que a gente publicou isso, né? E é uma homenagem bacana que a gente fez e que eu recomendo que, se você quiser fazer isso convidando mais pessoas pra participar, é sempre saudável e divertido, sem fins lucrativos, unicamente pela participação mesmo, para promover, e é uma coisa inclusiva, eu diria, né? Você inclui pessoas, você convida pessoas, né? Você reúne pessoas, e é uma coisa que eu gosto de fazer, certo? Deixe seu like, se inscreve, e espero que você tenha aprendido algumas coisas nesse vídeo, e comente se você gostou desse tipo de desconstrução aqui das ilustrações e tudo mais que eu tô fazendo. Bom, eu vou começar a gravar mais coisas aqui, né? Quando eu estiver produzindo alguma coisa, eu vou deixar gravado e aí vocês podem conferir. Não é muito meu hábito, mas espero que a minha máquina aguente que eu faça isso. Enfim, gente, escrevam aí o que vocês acharam, de verdade. Talvez vire um quadro à parte isso daqui, não sei. Digam aí, eu tô tentando fazer umas coisas um pouco diferentes aqui no canal pra dar novos ares, né? Não ficar uma coisa tão só aula, 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 que é bacana também, mas vamos dar uma variada aí. Na verdade, foi um pedido, uma solicitação do Sr. Takahashi. Ele tava meio aborrecido comigo porque ele achou que os vídeos estavam meio repetitivos e aí ele pediu gentilmente, daquela forma como vocês viram, que eu trouxesse propostas novas. Então, me falem se vocês gostaram mesmo, porque a minha estadia na Acrasa depende disso. E é de todo mundo. Do Gui também. Porque ele que edita os vídeos.
deixa like e comentário. Estamos conversados. Por enquanto. Agora eu lembrei como que encerra os vídeos aqui. O Sr. Takahashi também veio falar comigo sobre isso.